o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Romanos capítulo 12 diz: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podem sentar. Essa Bíblia King James, ela tem um subtítulo aqui que eu nunca tinha visto. É a vida como culto espiritual. Quer dizer, a sua forma de viver é um culto a Deus. Como você caminha, como você fala, como você se comporta, como você analisa as coisas, né? Como você vive, como você declara, qual a sua declaração sobre as situações, isso é uma forma de cultuar a Deus. Por exemplo, você está ali num papo, colegas de trabalho, colegas de um curso, de uma faculdade, e surgem os mais diversos papos, a promiscuidade, a coisa dúbia, o duplo sentido, e todo mundo fala de um jeito, mas quando chega a sua vez de falar, você cultua a Deus na sua forma de falar. E aqui achei interessante, né, que ele diz assim, pela renovação das vossas mentes, né? Mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Para que a mente de uma pessoa se renove, ela precisa de quê? Ela precisa de informação. Eu assisti a um documentário essa noite. Essa história de horário de verão não é brincadeira não. Tomara que o presidente eleito Bolsonaro acabe com isso, né? Tem gente que gosta disso, mas aquilo ali é horrível, é horrível. E olha que eu não tenho compromissos de horários como vocês têm, trabalho, horário certo de almoço, essas coisas eu nem tenho. A minha vida é diferente. Como sacerdote, nós já estudamos sobre isso muito, muito detalhadamente. E esse horário de verão é um caos para mim. Mas eu via um documentário e tinha uma epidemia em tal lugar. Então, as pessoas, era algo que pegava principalmente nas mulheres, e os médicos iam lá cuidar das mulheres e acabavam se manchando com o sangue dos ferimentos, etc., das cirurgias, e pegavam ali, limpavam a mão com um pano, tal, e ia atender outra pessoa. E de repente está todo mundo contaminado, porque os próprios médicos levavam o vírus, a bactéria, de um lugar para o outro. Aí chegou um cientista lá, médico também, cientista, falou assim: não, descobri uma coisa. Imagina, irmão, descobri uma coisa. Precisamos lavar as mãos. Nós é que estamos contaminando todo mundo. Uma coisa tão simples hoje, né? Lavar as mãos. Mas eles só passaram a fazer isso a partir de que chegou o momento que chegou a informação e a sua mente foi renovada. Você é cristão? Só se a sua mente tiver sido renovada por alguma informação. Quando Paulo diz assim, estejamos prontos a responder a qualquer que queira saber a razão, a lógica da nossa fé. Se as pessoas dizem, não, a fé não se explica, faça-me um favor. Quem tem fé, tem-na em alguma coisa. Então você explica por que você tem a sua fé, né? Ainda que seja um Deus abstrato, um Deus invisível, um Deus sem forma, seja lá como o mundo julgar, você tem a sua fé altamente explicável e lógica. Senão seremos loucos.
Se nós crêssemos em algo que não é lógico, nós seremos loucos. Não é isso que faz o louco? O louco crê em algo que não é lógico. Você já assistiu aquele filme Uma Mente Brilhante? Quem já assistiu Uma Mente Brilhante? Poucas pessoas assistiram Uma Mente Brilhante. O cineasta coloca a coisa de uma maneira que tu vai assistindo o filme e até você pensa que tudo que está acontecendo é real. De repente, no meio do filme para lá, é que você vê que o que está se processando é apenas dentro da mente de uma pessoa que não é muito correta, é meio louca. Quando entra uma informação na sua mente, ou você muda ou você não muda. Então os médicos passaram a lavar as mãos e a epidemia cessou. Já falei isso aqui. Nos Estados Unidos saiu uma campanha alguns anos atrás, campanha Lave as Mãos. Tinha uma gripe, um resfriado que pegou todo o globo terrestre. Nos Estados Unidos saiu a campanha Lave as Mãos. Então, qualquer momento você viu água, lava as mãos. Aí eles lançaram esses produtos que hoje nós temos por aqui, álcool em gel e brá, eles que lançaram. Sabe o que os Estados Unidos fazem com a nota de, parece $1, né? Essa nota que é mais manuseada, de tempo em tempo, não sei quanto tempo é agora, eles incineram tudo, porque ela vai ficando, quanto mais crespa ela vai ficando pelo desgaste, mais os vírus e bactérias conseguem se alojar nas suas cavidades. Então, de tempo em tempo, eles recolhem todas aquelas notas e incineram tudo. Antes, lembra que você ouvia sempre falar, começou uma doença, começou aonde? Nos Estados Unidos. Aí as pessoas tinham um slogan, quando eu era mais jovem, elas diziam assim, tudo começa lá, né? As pessoas diziam, tudo começa com esses americanos, tudo que é doença, tudo que é enfermidade, porque é uma sociedade em plena evolução, uma sociedade que movimentava um capital violento, um contingente imenso, gente se deslocando para tudo que é canto, também os vírus e as bactérias vão rapidamente. Então começava lá, não é porque eles eram os piores, não, é porque eles eram os melhores. Em atividades, em construções, em criações, é por isso que mas as pessoas leigas, como eu na época, tudo começa com esses americanos. Quando eles começaram com essas campanhas de lava as mãos, incinerar as coisas, acabou. Nunca mais se ouviu falar das enfermidades, dos vírus e das bactérias que procediam da América do Norte. Teve uma época que chegaram a fechar aeroportos e tudo mais. A partir do momento, irmão, que chega uma informação até você, ou você muda ou você permanece do mesmo jeito. Eu fui no hortifruti ontem, aí eu estava observando as prateleiras, eu falei, puxa, que coisa interessante que eles fizeram. Aí tem lá, na parte das hortaliças que são verdes, eles escreveram assim, o verde é útil para os dentes, para isso, para aquilo. Aí na parte da abóbora, dessas coisas mais avermelhadas, eles colocavam lá, e esse tipo de vitamina é útil para isso, para aquilo outro. Eu achei aquilo brilhante. Ontem eu observei um pouco mais, mas eu já tinha observado. Quando você chega no caixa para pagar, eles têm lá um folheto informativo. Utilize-se de pelo menos 5 cores de alimentos. Aí eles colocam a cor tal serve para isso, a cor tal, e assim você vai ter a sua alimentação completa, utilizando-se de 5 cores. Tem a uva que é de uma cor, tem uva que é de outra cor, tem o verde da verdura, tem o arroz que é branco, tem várias, e eles orientam. Então a pessoa pode ter uma alimentação, como se costuma dizer, balanceada. Mas tem gente que vai chegar ali e não, eu quero hambúrguer, me dá um hambúrguer. Me amarro num hambúrguer, claro, amigo, beleza, como o hambúrguer também é útil, faz bem para a saúde também, mas se você for comer hambúrguer todo dia, não vai dar certo. Tem que chegar informação até você e você processar, saber se aquela informação é de uma fonte lógica ou não. Eu já falei aqui, eu morei com uma senhora e eu vi essa senhora comer o tempo todo. Ela comia arroz,
batata e frango cozido na água e sal. Era tudo que ela, todo dia. E eu passei um tempão vendo aquilo, eu falei assim, eu só come isso? Eu falei, é o que eu mais gosto, é arroz, batata e frango. Todo dia, nunca vi a pessoa comer nada diferente, arroz, batata e frango. Eu falei, mas a senhora não pode fazer isso. Seu corpo vai debilitar. Não, eu não sinto nada, eu estou em plena forma, eu enxergo o número de ônibus de longe. Eu falei, mas uma hora essa casa vai cair. Um dia começou a desmaiar na rua, blá, blá, blá. Quando foi no médico, o médico falou assim, a senhora não se alimenta não? Me alimento, doutor, eu como muito bem, eu como arroz, batata e frango. O médico falou assim, não, a senhora está com fome, seu organismo está com fome, a senhora está completamente desnutrida. Chamou uma pessoa lá, responsável pela velhinha, vem cá, você tem alimentado a sua mãe direito? Sim, doutor, minha mãe se alimenta muito bem todo dia. Não, mas ela está dizendo que só come arroz, batata e frango. Ah, é o que ela gosta. Se ela continuar comendo arroz, batata e frango, ela vai morrer. Chegou a informação. O que essa pessoa, vamos falar especificamente dessa pessoa que eu acompanhei bem. O que essa pessoa fez com essa informação? De um médico, de alguém que entende, médico entende. A Dayana estava com um problema, acho que ele se chama válvula mitral, é isso? Como? Prolapso mitral. Mitral. Prolapso mitral. É que tem muito tempo que eu estudei medicina, irmão. Então, esse prolapso mitral. Aí rodamos, a Dayana não podia dar 2 passos, só podia ficar sentada. Se ela desse 2 passos, é como se ela fosse infartar. Perdia o fôlego completamente. A Cláudia já deu aquela desesperada como mulher. Eu não desesperei tanto, porque eu sei, quem tem promessa de Deus não morre jamais. Continuei caminhando, mas corremos. É verdade, não adianta falar para o Davis que não é bem assim. É assim sim. Sou um homem de fé. Aí, resultado, rodamos, médico aqui, médico ali, posto. Aí chegamos, foi num posto que nós chegamos ou numa clínica? Chegamos numa clínica. Aí um médico gordinho chegou e falou assim, eu vou passar aqui para ela, vou passar ovos. A gente chega lá com um problema seríssimo. O médico disse, eu vou passar ovos, milho de preferência, falou assim, milho de preferência. O que aparecer de milho, fubá na sua frente, você devora tudo, você come tudo, ovos, milho. Aí começou a passar umas coisas, aí ainda passou um cálice de vinho. Aí minha esposa falou assim, não é possível, doutor, depois de eu rodar tantos médicos, você vem aqui para fazer da minha filha uma cachaceira? Não, falou assim para ele, e falou assim, pô, esse médico era meio gordinho, eu achei que queria engordar a Dayana. Resultado, o homem passou só coisa para comer, não passou nenhum remédio. Um problema seríssimo que já tínhamos rodado em vários médicos, ninguém chegava à conclusão. Chegamos em um homem que disse que ela precisava apenas comer aquelas coisas específicas, não passava fome, comia bem, mas aquelas coisas específicas, eram coisas simples. Eu lembro bem disso, de ovos e coisas derivadas do fubá. É a informação de alguém que entende. Nós passamos a fazer aquilo, e o problema, graças a Deus, que faz a terra produzir o pão, o problema passou. Entende, irmão? Então, mas a velhinha, né? Não, eu quero arroz, batata e frango. Não demorou muito, desmaiava na rua. Um dia eu encontro essa velhinha, desci com o carro daqui, quando eu encontrei, ela morava lá para a Baixada. Quando eu passei, eu falei, aquela senhora, passei com o carro lá na Pedro Alves. Eu falei, onde é que a senhora está indo? Estou indo para minha casa. Eu falei, não, sua casa não era. Ela havia morado no Santo Cristo há décadas. E agora a mente dela dizia que ela tinha que vir de volta para a casa dela. Eu falei, não, a senhora não mora mais aí. Botei ela dentro do carro, vim na casa do filho dela. Falei, achei tua mãe lá perdida, lá embaixo, está querendo ir para casa onde ela morou há décadas, dizendo que é a casa dela. Aí, mamãe, a senhora não mora mais lá, mamãe. O cérebro começou a entrar em colapso. O médico falou, a senhora está com fome, a senhora está em inanição, a senhora não está se alimentando. Não, eu como arroz, batata e frango.
Então, irmão, o que você vai fazer com a informação que chega até você? Analise, eu estou falando de coisas naturais, que dirá se eu começar a falar das coisas espirituais, que há um céu e há um inferno, há o diabo e há Deus. Eu não estou falando de nada disso, eu estou falando de arroz, feijão, batata, ovo, mingau, eu estou falando disso. Aí a velhinha não quis. Daqui a pouco, a filha já não podia mais deixar a chave à vista, porque ela pegava, ia para a rua e se perdia. Daqui a pouco, ela já não podia mais sair na rua de jeito nenhum. Daqui a pouco, o cérebro pifou totalmente, já não reconhecia as pessoas, já passou a ter que ficar em cima de um leito, usar fraldão. Por quê? Porque não quis seguir o conselho de um médico que disse que ela precisava comer coisas diferentes de arroz, batata e frango. Se você não tem conhecimento, meu irmão, ouça quem tem. O estudo existe, a ciência existe. Uma vez um senhor chegou perto de mim, eu trabalhava num local, um senhor que vendia picolé, era de uma Assembleia de Deus, ele chegou perto de mim e falou assim, me conheci, entrou lá, irmão Tupirani, eu recebi essa carta aqui, mas irmão, eu sou leigo, eu não sei ler, eu mal sei assinar o meu nome, será que o irmão pode dizer que se trata essa carta? Cheguei para ele, li a carta dele, falei, irmão, é isso. Ele, tá bom, obrigado, irmão Tupirani. Tem que ser assim, irmão. Você é detentor de todo conhecimento, de toda a verdade, de tudo? Não, então você tem que dar ouvidos. Eu estou aqui, irmão, mas eu não sigo o meu coração. Eu sigo o que Deus põe no meu coração. E eu discerno bem no meu coração aquilo que é do homem e aquilo que não tem condições de vir do homem. Dentro do teu cérebro vem aquilo que é seu, do seu pensamento, do seu livre-arbítrio, sim ou não, o certo e errado. Isso caracteriza o ser humano, o fato de pensar, e quem pensa, pensa no certo, pensa no errado, pensa no bem, pensa no mal. Nós temos que discernir o que é nosso e o que vem, que nós não pensamos, não processamos, que vem de Deus. Então nós temos que discernir as informações, quer naturais, quer espirituais, que chegam até nós. Olha o que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Isso é um culto racional. Olha a visão deste homem. Como que você vai fazer isso? O que é apresentar o teu corpo em sacrifício? É você pedir, cadê a mesa do sacrifício? Você deita na mesa do sacrifício, que nem Isaac deitou, e diz: papai, capricha, força nesse machado. Diz o historiador Flávio Joséfo que Isaac tinha ali por cerca de 23 anos. Então era um homem que sabia muito bem o que estava acontecendo. Quando ele pergunta: papai, cadê o fogo? Muita gente acha que era um menininho, mas um historiador diz que não, que ele tinha cerca de 23 anos. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, né? Cadê o cordeiro? Está aqui o fogo, mas cadê o cordeiro? Chegou lá em cima: meu filho, Deus quer você. Não teve que agarrar ele, não teve que segurar, não. Não teve que pegar ele e botar ele lá no altar, não. O historiador diz que ele mesmo subiu no altar, fechou os olhos e disse: pai, segura firme o machado. Isso é consciência de uma vontade de Deus. Meu filho, Deus pediu você como sacrifício a mim, pai. Então assim seja feita a vontade de Deus. Se uma informação chegar até você, meu irmão, e você não mudar a sua caminhada, o seu pensamento, aqui diz algo que eu acho tremendo: mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Mente é pensamento, a maneira como se processa os seus sentimentos, a maneira como te leva a pensar. Porque veja bem, irmãos, Jesus fala assim:
Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Quem não conhecia esse texto na Bíblia? Todos conheciam? Então ele te absolve ou te condena? Jesus falou assim: não há maior amor do que esse, falando dele, né? De dar a sua vida pelos seus irmãos. Mas ele vem e diz: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Jesus quer que entre nós haja um nível de amor à semelhança do dele. Porque ele disse que a minha família são os que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E você já viu uma família se degradando? Não, isso aqui é meu. Não, isso aqui é meu direito. Uma casa que tenha um contingente chamado família, onde tem renhidas discussões e brigas e pega daqui, pega de lá, você olha para isso e chama isso de família? Os loucos podem chamar de família. Não, ele é irmão, pai, mãe, ali tem uma família. Perante os olhos de Deus é uma família? Não, não é uma família. Conceito de família não é um conceito de guerra, não é um conceito de briga, não é um conceito de um querer prevalecer sobre o outro. Esse não é o conceito de família. Conceito de família não é como alguém chega diante de Jesus: Senhor, manda que meu irmão reparta comigo a herança. Ali não tinha uma família. Ali não era um irmão verdadeiramente nos conceitos de Deus, porque ele não precisaria reclamar. O irmão já deveria ter a obrigação e o sentimento de chegar e repartir a herança com ele. Ninguém pode tirar o direito do outro. Este é o conceito de família. E esse conceito de família é o nosso comportamento no mundo. Nem ao ímpio nós queremos defraudar, nem ao satanista queremos tirar o direito dele, nem ao homossexual queremos que ele perca os direitos dele como cidadão em sociedade, se ele vive normal, trabalha, etc., tem a vida dele. Nós cristãos não tiramos o direito de ninguém. Por que não? Porque são as informações que chegaram até nós e nos remodelaram. Muitos talvez aqui dentro já tenham dito: não, num tempo atrás, né? Não, o homossexual tem que morrer. E hoje você diz isso? Você não diz isso. Porque não interessa o que você diz que tem que ser ou deixa de ser, interessa o que Deus determina que será. Então a sua mente recebe informação e você tem que mudar. Aquele que diz que ama seu irmão, aquele que diz que ama a Deus, né? Mas odeia seu irmão, está chamando Deus de mentiroso. Irmão, eu prego aqui, só aqui nesse lugar, fizemos 19 anos. E você ouviu 19 anos de pregação. Não, pastor, eu estou no ministério só há 10 anos. Não, você tem a obrigação de ter ido lá nos seminários e pregações e ouvir tudo. Então você ouviu 19 anos de pregação, a menos que você não tenha feito. Se você não ouviu 19 anos de pregação, você não está aqui no nível, você está bem abaixo. E essa justifica a queda de muita gente. Mas se você ouve as coisas, se você escuta lá, vê os ensinamentos, mas se você não se enquadra, irmão, chega uma hora que isso vai ser cobrado. Toda lição que for dada, ela será cobrada. É como prova de colégio. Mas será que nós não temos exemplos e mais exemplos na Escritura sobre isso? Davi preparou tudo, chamou os engenheiros, fizeram a maquete, construíram, disseram assim: quando começaremos a construir o templo do Senhor? Aí chamou um profeta, aqui ó, olha que maquete linda, olha o que faremos na área do templo, etc, etc, etc. Aí o profeta disse o quê? Faze tudo quanto vem ao teu coração, porque Deus é contigo. Deus te abençoe, Davi. Quando o profeta está saindo, que ele vai lá fora, Deus fala assim com ele: volta, e diz para Davi que ele não construirá meu templo. Como é que é, Senhor? Até eu achei que ele fosse construir. Não, volta para ele, diz que Davi, queria eu que tu construísse, mas assim diz o Senhor: tu não construirás o templo do Senhor. Por que não?
Porque tu não amaste ao teu irmão Urias. Tu não respeitastes a tua irmã Betseba. O que eu vou fazer da vida? Tu não vai fazer mais nada. A tua vida espiritual travou aqui. O teu reinado travou aqui. Só abrirei uma nova dispensação quando Salomão assumiu o trono. Até aqui tu vai rodar até a hora da tua morte. Não construirás mais nada. Entende, irmão? Mas essa lição nova, bom, eu acho que alguns milhares de anos não é lição nova, mas as pessoas leem, mas a informação chega, mas elas não aceitam. E se você rejeita a informação, a sua vida não muda nunca. Nós só prosperamos, nós só caminhamos quando aceitamos a informação e mudamos o nosso caminho. Já falei isso e vou falar de novo. Eu sou pregador, falo o que eu quiser, né? Quando eu cheguei na igreja, o meu sentimento era bom? Não era bom. Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os que estão enfermos. Todo mundo que entra na igreja é um doente, é um enfermo, é um leproso, é um canceroso, é um perneta, é um maneta. Todo mundo que entra na igreja é assim, é um doente. Se é santo, é da porta para fora, da porta para dentro, meu irmão, é quem quer, é como diz a Escritura, quem é santo, seja santificado ainda. Da porta da igreja é para dentro é assim. Aí, você chega na igreja, na igreja, e Deus te dá o discernimento dos teus próprios sentimentos, meu irmão. Você é capaz de perceber que você não se alegrou com a vitória do teu irmão. Ou você não discerne isso? Mas quando tu abre a Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Você não está vendo que você está desenquadrado da palavra? Deus tem mostrado algumas pessoas sendo repreendidas no ministério e outros se alegrando. Por que tu te alegraste? Se a Bíblia diz que você tem que chorar com os que choram. Tu não está processando a informação, tu não vai ser nada nesse reino, e ai de ti, quem sabe, talvez, se tu passarás na porta que dá acesso ao reino. Por acaso Deus se alegra e rejubila quando Ele tem que dizer para alguém: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno? Ou diz a Escritura que o desejo de Deus é que todos venham ao pleno arrependimento? Discirna os teus sentimentos, meu irmão. Você tem Bíblia na mão, você tem o livro dos livros que revela o Deus Todo-Poderoso, mas a sua conduta não é de acordo com esse livro. Aí Deus tem que levantar um profeta para dizer: olha, o teu ódio vai te matar. Ué, mas aqui já está escrito. Está ignorando o livro, está ignorando a informação. Eu sempre falo para alguns irmãos: quando eu decidi andar com Cristo, eu nem sabia que existia profeta, eu nem sabia que existiam revelações, eu nem sabia que existiam curas, eu nem sabia que existia esse sobrenatural todo. Um dia eu fui visitar uma igreja, cheguei lá, eu tinha um problema no estômago, tomava Coca-Cola demais, Coca-Cola de manhã, gostava de Coca-Cola com pão, era uma desgraça eu para tomar Coca-Cola. Aí tinha um problema no estômago. Cheguei dentro de uma igreja e um homem na frente, usado por Deus, entregou várias revelações e falou assim: e tem uma pessoa aqui que tem um problema no estômago. Jesus quer curar nessa hora. Quem tem esse problema no estômago? Eu falei: esse homem está falando comigo. Mas aquilo para mim era uma coisa tão fora da realidade, tão inovadora, que ele olhava para mim: levanta a mão essa pessoa, e ele olhava para mim, tipo: eu sei que é você.
Mas eu não fiquei ali estático, não porque eu descredibilizei, seja lá o que fosse, não, é porque aquilo me surpreendeu de tal ponto, porque eu não sabia que Deus falava tão claramente assim, e mesmo sem saber, sem conhecer esse Deus que hoje é revelado, eu conhecia um Deus fictício, mas eu deixava o couro na estrada para andar com ele e ser santo. Hoje, dentro desse ministério que Deus fala como nunca falou em canto nenhum do planeta, tem pessoas que não pagam o preço para ser santo, não pagam o preço da verdade. Tem uns que somem da igreja, já percebeu que tem alguns que não vêm mais na igreja, porque Deus começou a chicotear. Sabe por que chicoteou? Porque quando tu leste a palavra, tu cuspiste nela. E quando tu cospe na palavra, tu cospe na cara do próprio Deus, porque Ele é o verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o nome pelo qual se chama, é a palavra de Deus, Apocalipse 19. Quando tu despreza essa palavra, desprezaste o próprio Deus. E Ele falou, se alguém não crê em mim, eu não julgo, mas as minhas palavras o julgará no dia do juízo. Então, irmão, as informações chegam até você. O que você vai fazer da vida? Um dia eu tinha uma namorada. Tem tempo. Tinha o quê? 21 anos, sei lá, por aí. Tem coisa que a gente quer mais esquecer. E eu orando, Deus foi claro comigo. Acaba com isso aí. Mas eu não tinha forças para acabar com aquilo. E eu cheguei diante de Deus, Deus, eu sei que é a tua vontade, mas eu não vou conseguir, eu não vou fazer isso, eu não vou acabar com o relacionamento, eu não tenho forças para isso, eu não vou fazer, mas eu sei que é a tua vontade. Se eu tivesse forças, eu faria. E de repente veio uma graça sobre mim, e eu disse, Deus, eu entrego nas tuas mãos, faz por mim. Quando saí para encontrar a pessoa falou assim, aí eu estava pensando, a gente podia dar um tempo no nosso namoro, né? Falei, podia. Foi um tempo que já deve durar. Meu irmão, agora você tem que ter, coração sincero. Quando Deus dá algo a você, você processa para caminhar do lado certo. Caminha do lado verdadeiro, caminha do lado justo, caminha do lado íntegro, caminha do lado puro, santo. É assim que tu tem que caminhar. Você tem que compreender que Deus só anda com os verdadeiros, Deus só anda com os justos, Deus só anda com os íntegros, Deus anda com aqueles que ainda que estão errados, é porque a sua força não lhe foi capaz de tirar do erro, mas o seu coração está na justiça e na verdade. Eu vivi muitas experiências na vida, por isso que hoje eu sou meio letárgico para condenar alguém, para julgar alguém. Essa não é minha praia, porque muitos me condenaram enquanto Deus estava trabalhando na minha vida. Muitos me condenaram. Tu está errado, Tupi. Eu dizia, eu sei que eu estou errado. Tem que te consertar. Mas é o homem que diz para outro homem que ele tem que se consertar? E todos, hoje eu diria, né? Que nem aquela mulher apedrejada. Senhor, os meus acusadores foram embora. E Jesus diria assim, ninguém te condenou, Tupi? Eu digo, não, ninguém. Ah, então vai, prospera, eu também não te condeno. Todos os que me condenaram, todos os meus carrascos, algozes, todos os meus dedos duros, estão lá comendo migalha. Comendo não as migalhas puras que caem da mesa dos seus senhores, estão comendo as migalhas que o diabo amassou com as botas. E eu estou aqui,
vivendo o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao meu próprio coração. Muitas pessoas não são curadas, muitas pessoas não são libertas, não têm os seus traumas apagados, não têm a sua vida espiritual acrescida. Porque, irmão, às vezes você diz, não, eu ando certinho com Deus. Para de loucura. Se tu anda errado com teu irmão, você está errado com Deus. Porque Deus está na vida dele. Por acaso Deus não disse para Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei, ai, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, ai. Quanta gente está, inclusive o irmão Rômulo ontem teve uma visão, ele se tornou até o nome da pessoa, eu que regravei e cortei o nome da pessoa. Quantas pessoas estão orando pensando que pode amaldiçoar aquilo que Deus disse que será bendito? Lembra-te de Balaão, seu idiota! Balaão recebeu presentes, recebeu a influência, sei lá se até do diabo. E Baraque, se não me falha a memória, amaldiçoou esse povo. E ele foi lá para o alto do cume com todos os seus presentes. Quando ele levantou a mão para amaldiçoar Israel, veio o Espírito Santo e disse: qual a palavra de maldição que foi dita? Sobre tua tenda, ó Israel, não vale encantamento, todos os teus inimigos cairão diante de ti, tu prosperarás, Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Não é possível amaldiçoar o que Deus abençoou. E onde está o poder da tua vida para amaldiçoar alguém, ô infeliz desgraçado? Esse poder é dado somente a Deus e na vida daqueles em quem Deus está. Não é qualquer palhaço que abre a boca ou levanta a mão, não, que tem Deus, que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é para palhaço. O Espírito Santo é para quem quer dar a vida pela verdade. Não é quem anda tateando, não, titubeando, cogitando entre dois pensamentos. Quem tem Deus sabe o caminho que deve andar. Mas tem pessoas, como já mostrou aqui várias vezes, os ensinamentos estão diante da pessoa, mas ela não deixa gerar os ensinamentos. Ela não deixa processar, mas a informação chega até a mente da pessoa. Então, irmão, você tem ouvido falar num tal Jesus, que é santo, que é poderoso? Você tem ouvido falar que há uma regra chamada Evangelho de Jesus Cristo? Você já leu Mateus, Marcos, Lucas e João? Com um mês dá para ler esses 4 livros folgadamente, sem se estressar. Dá para ler folgadamente. Você já leu? Aprendeu as regras? A sua vida está de acordo com essas regras? Se a sua vida não está de acordo com as regras do Evangelho, você não está a caminho do céu. Então Paulo diz: caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É um culto lógico. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, irmão, apresentar o corpo em sacrifício não é para qualquer um, não. Mas você tem que decidir hoje se é para você ou não. Eu era um jovem, gostava de malhar, tinha uma aparência. Bem, se hoje eu já sou bonito, imagina 20 anos atrás.
e nos locais de trabalho, sempre tinha uma colega de trabalho me convidando para um motel. Eu nunca fui. Eu era solteiro. Quando eu trabalhei numa empresa de ônibus, que eu já era casado, já tinha até filho, uma vez uma jovem mulher chegou diante de mim e falou assim, eu achei até que ela estava brincando, eu quero sair contigo. Eu acostumava ali no setor, eu quero sair contigo. Eu ri, ela falou, não, eu estou falando sério. Eu pago o hotel para a gente sair. Eu falei, não, eu sou casado. Ela falou, eu não me importo. Mas eu já era casado, né? A tentação é menor. Mas quando eu era solteiro, dos meus 20 a 20 e poucos anos, eu recebi inúmeros convites de meninas bonitas, noivas e etc, etc. E eu paguei o sacrifício de ser um otário para que Deus pudesse ser manifesto na minha vida. E você vai decidir hoje. Você vai ser um sacrifício vivo para que Deus seja glorificado, ou você não vai ser nada, meu irmão. Se eu olhar para trás, você acha que eu me arrependo? Pô, podia ter saído com aquela menina, né? Mó gata. Era passado, morreu. O que eu tenho hoje, meu irmão, é fruto das renúncias que eu fiz. Porque Davi, quando quis construir o templo, imagina, construir o templo seria o top, o fechamento, a chave de ouro do ministério de Davi. Deus falou assim, não, tu não renunciou no teu passado, tu não resististe um rabo de saia, tu transgrediste contra a tua irmã Betseba, você não respeitou a tua irmã, mandou buscá-la dentro da casa dela. Essas palavras não estão escritas, mas precisa estar? Estão escritas aqui, na tábua do meu coração. Tu não respeitaste Betseba, tu transgrediste com ela, tu a sujeitaste por causa do teu reino, tu não respeitaste o teu irmão Urias, tu mandaste assassinar o teu irmão, tu tem as mãos banhadas em sangue e quer construir um templo para louvor da minha glória. Tu é louco. Não construirás. Ora, era só ele dizer para os carpinteiros, para os arquitetos, constrói. Por que não disse? Porque sabia quem era aquele que disse, tu não construirás. Então, meu irmão, veja o que você faz com as informações que chegam até você. Mas isso tem que ser rápido. Isso tem que ser muito rápido. Você não pode demorar a tomar uma decisão. Porque o Cristo que está de braços abertos à espera de todo mundo, está petrificado lá no Corcovado. E aquele lá, nós não reverenciamos e não prestamos culto. O da geração Jesus Cristo, ele é vivo e ele não tem braços abertos, ele tem a chave da morte e do inferno. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. A minha alma estremece diante do nosso Deus que é santo e que é poderoso. Pastor, o Espírito Santo me deu uma visão. Eu vi a sua mente aberta e descer do céu sementes, e essas sementes passavam pela sua mente e era entregue à igreja, e todos da igreja receberam essa semente, e nessa semente estava escrito zelo, zelo. Até aqui, mestre. Ô Marcos, amém. Mestre, Deus me deu uma visão, não aqui, mas em casa, sobre o celular.
na visão que Deus me deu, todos os aplicativos do celular, tudo que fazia no celular, estava em preto e branco. Não tinha mais cor nenhuma, só preto e branco. E papel de parede, ela fica ali naquela principal do celular, estava essa frase I do meio, né? Geração de Jesus Cristo, um centro de seleção e justiça. Estava escrito isso, tudo em preto e branco no celular. Deus vai visitar cada um que mexe no celular, que está fazendo, como tem gastado tempo no celular. Até isso Deus vai cobrar. O que se faz no celular. O Rafael Felipe está aí? Não. Tem uma palavra de Deus para o Rafael Felipe. Rafael, assim te manda dizer o Deus da geração Jesus Cristo. Seu tempo está findando. Como você vai conseguir tempo? Um plano de Deus com dinheiro? Bem melhor seria o teu próprio sangue. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. A Tupiara está aí? Amém. Tupiara, Deus te manda dizendo essa manhã o seguinte: você gastou o seu tempo com a sua língua falando. Deus vai cobrar de você. O teu tempo está no fim. Você gastou o teu tempo quase todo com a sua língua. Assim diz o Deus da geração de Jesus Cristo. Mestre, eu estava em casa na quarta-feira, eu não vim ao culto, mas assisti pela internet. E logo após o culto eu adormeci, ainda estava naquela meio acordado, meio dormindo, e ouvi uma voz de Deus que falava assim comigo: te limpa, você está sujo. A tua vida é o retrato da tua casa, uma imundice. Assim Deus falou comigo. Amém. Até aqui. Amém. Deus me deu uma visão em que eu via muitas pessoas aqui dentro chorando, e eu via os seus rostos banhados em lágrimas, mas essas lágrimas não caíam no chão. E Deus manda dizer: tu não estás justificado, tu não te arrependeu perante mim. O teu pecado é contra este púlpito, é contra este sacerdote, é contra este solo, é contra este altar, diz o Todo-Poderoso. Tu se justificaste para ti mesmo, mas não te arrependeste diante de mim, diz o Senhor. No momento em que o irmão Marcos entregou uma profecia para o irmão Rafael Felipe, Deus disse exatamente desta forma: volta de imediato, outro não terás mais uma oportunidade diante de mim. Volta imediatamente, diz o Deus Todo-Poderoso. Pastor, em cima do templo, a lua se posicionou imensamente, muito grande. É como se ela estivesse perto, muito próximo do templo pós-prisão. E esta lua brilhava muito. E eu enxergando essa lua, o sol
veio sobrepondo a lua, acima da lua, e o seu brilho era muito forte, e eu já não via mais a lua, via somente o sol sobre este lugar. No momento em que foi cantado Poderosos desta Terra, Deus me deu uma visão. Nesse momento, alguns aqui foram incendiados. Nesse momento, alguns aqui foram incendiados. E estes que foram incendiados pelo fogo de Deus são os que farão parte das guerras que hão de vir à frente, diz o Deus Todo-Poderoso. Deus manda te dizer o seguinte: por que tu deste as costas a este lugar? Por que tu desprezaste os meus mandamentos, os meus ensinamentos? Diz o Deus Todo-Poderoso: eu também virei as costas para ti, nesse lugar, diz o Deus Todo-Poderoso. Esta frase, geração Jesus Cristo, geração de mártires, ensinando a morrer por Cristo, esta frase, ela está escrita em diamante, e esta frase está diante de Deus. Deus está olhando esta frase, e Deus irá cumprir brevemente o que está escrito ali, diz o Deus Todo-Poderoso, nesta manhã. Assim diz o Senhor. Amém. Paz, irmãos. Mestre, bem no começo, eu vi um grande galão azul desse lado direito do Senhor, e nesse galão tinha uma água que ela não parava de mover. A água, ela era viva dentro desse galão. Irmã Cláudia, eu via ser formado desse piso da geração Jesus Cristo um quadro. E esse quadro era verde, da cor do piso. Então era entregue nas suas mãos um giz branco e uma varinha. E você ficava escrevendo na frente da igreja, diante desse quadro, com essa varinha na mão. Amém. Irmã Daniela, eu vi uma capa sobrevoar a sua cabeça. Quando ela chegou próximo, ela se transformou num colete preto e foi moldando no seu corpo. E esse preto, ele tinha um certo brilho. Amém. Qual o teu nome, irmão? André. Durante a palavra, eu via essa profecia, só que essa profecia, ela passou debaixo dos teus pés. Ficou debaixo dos teus pés. Depois ela saiu e ficou nas suas costas, bem atrás de você. Amém. Mestre, quando o Senhor falava de família, eu via sair algo da mente do Senhor e adentrar a mente do irmão Alessandro. Amém, irmãos, até aqui. Quando estávamos louvando e todos cantaram, eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu posso suportar. Nesse momento, eu ouvi uma voz que falava comigo, e ela falava assim, exatamente nesses termos: grite para que todos ouçam. Por que cantam o que não vivem? Alguns murmuram e dizem
que a prova é muito grande, que não suportarão, não seguirão adiante, porque está além do que podem suportar. Sendo assim, digo eu, o Senhor da geração Jesus Cristo, vocês me fizeram um mentiroso, e entre mim e vós botarei o plumo para ver quem verdadeiramente está mentindo. Mestre, quando o Senhor estava falando de como Israel foi provado no deserto e como Deus fez para que a geração deles entendesse, né, o carinho que Deus teve por eles, pela prova que Deus fez para que eles passassem, nessa hora eu recebi uma palavra de Deus. E assim digo eu, o Senhor da geração Jesus Cristo, eu nunca falei tão claramente com o povo. Nunca ousei declarar tais palavras diante de um ajuntamento de pessoas. Eu vos revelei segredos ocultos pela boca do meu sacerdócio. Revelei coisas que nunca trouxe ao conhecimento. Vocês foram especiais para mim. Os ouvidos de vocês eu declarei o meu puro ouro. Por isso, muito grande será o juízo dos que forem condenados, pois eu não terei mais misericórdia. Sobrevivam aqueles que são para a vida, morte para os que são para a morte, porque eu, o Senhor, investi alto, não na vida de um, mas na vida de todos. Por isso, vede aqueles que me ouviram, vede aqueles que me serviram, vede aqueles que receberam a repreensão com alegria, pois eu vos digo, eu vos repreendi, vós aceitaram, eu vos exaltarei, e não falo eu para essa repreensão de hoje, dos dias que se passaram, mas eu venho repreendendo um povo de muito e muito tempo. E hoje eu lapidei alguns diamantes desde o começo. Venho vos moldando, venho vos lapidando, venho vos exortando, venho vos levando a entender quem sou eu e quem é a minha grandeza. E eu me agradarei a moer alguns, para que assim eu tenha o louvor perfeito do sangue dos meus mártires. Levantai-vos, geração Jesus Cristo, pois eu contei a minha geração e recusei os que nunca foram aqueles que levaram os meus votos de perfeição ao mundo carnal. Eu, o Senhor, descerei no meio de vós e consumirei alguns, mas outros levarei para conhecer o reino dos céus por dentro. Nessa terra nunca será feito o que eu farei. Preparem-se, pois aqueles que forem aprovados, eu mostrarei a minha perfeição. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. No momento da pregação, mestre, eu vi o cérebro do Senhor ser tirado do crânio e eu vi algo descer. Eu não sei se é um cálice ou uma taça, eu tenho muita dificuldade nisso, mas ele tinha algo cilíndrico, assim, onde dá para pegar a mão, tinha uma parte de baixo e em cima tinha a parte redonda, assim. E tinha algo dentro, era como se fosse um ouro. E só que dentro desse ouro tinha algo como se fosse estrelas brilhando.
Esse ouro é o que eu estou tentando descrever, mas eu não sei explicar o que eu vi direito. E isso era derramado dentro do cérebro do Senhor. Do cérebro não, onde era para estar o cérebro. E Deus me deu uma palavra. E assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Há muito tempo procurei um que falasse o que eu tenho para passar. Que simplesmente, diz o Senhor, falasse o que eu tenho para passar. Pois te digo eu, a ti, meu homem perfeito, minha perfeição na terra, assim diz o Senhor para a congregação. Aqui está a perfeição do Senhor na terra. Tu estás aprovado, Elias. Tu és aprovado, ó número 1, porque simplesmente me ouviste e me agradaste em muito por passar o que eu sempre quis a passar em toda essa terra. Eu procurei um nessa geração. Procurei um que falasse o que eu gostaria, mas a covardia os tomava posse. Travavam a minha voz, travaram a minha palavra. Hoje eu posso falar. E hoje digo eu, o Senhor, eu tenho felicidade, pois os meus planos estão seguindo adiante. A paz, igreja. Mestre, durante os louvores, Deus me fez contemplar o Paulo Sérgio e a Suelene, um de frente para o outro. E nesse cenário, surgiu, mestre, uma água preta, envolver eles assim dessa maneira muito rápida, como se fosse o movimento de um redemoinho, e cobrir eles. O que me fez entender que era uma água foi por causa do movimento dela, e parece ser líquida, não pastosa como uma lama. Amém. Noelma, Vieira, você, Maria, Neto, Carmelita, Afonso, Luciana, o senhor, Rosana, você, a moça ali do lado, você, Alexandre, Moquibel, Rubens, Tupiara, você do lado do Tupiara, Marcel, você, Andréia, Pedro, Rafael Reis, aquele rapaz ali de óculos, acho que é Marcos, né? Russo, Carlos Soares, Paulo, Daniel de Santa Catarina, André Sawande, da África, Generoso, Paulo Sérgio, Rafael Felipe,
Por causa do caráter de vocês, Deus me fez contemplar partes do corpo de vocês, soltando do corpo de vocês como se estivesse podre. E alguns, Deus me detalhou. Daniel, de Santa Catarina, a sua língua apodrecia. Santificai o seu falar. Quando um filho volta a cometer os mesmos erros que outrora havia sido corrigido pelo seu pai, Daniel, assim manda te perguntar o Deus da geração Jesus Cristo: o que esse filho merece? Como tu dizes que morrerás por mim, que me amas, se está dando ouvido à sua fraqueza? Estás diante de ti dois caminhos, um de vida e outro de morte. Endireitai-vos. Terás que ser santo para ser um varão valoroso na minha obra. Assim eu te digo, o Deus do mestre Tupirani. O Paulo Sérgio, eu vi ele apodrecer de dentro para fora. Deus me fez contemplar órgãos dele apodrecer. Estás acontecendo isso contigo, Paulo, porque tu se levantaste contra o meu púlpito, contra o meu sacerdote. Assim eu te digo, o Deus da geração Jesus Cristo. Alexandre Braga, eu vejo você sem os dois braços e sem as duas pernas. Ambos se soltaram do seu corpo. Dominique, Deus me faz contemplar você sem a parte da cintura para baixo. Luciana, Deus me faz contemplar você sem as suas partes íntimas. Neto, Carlos Soares, Russo, Rosana Paiva, o senhor aqui de óculos, acho que é Marcos. A senhora, Lucineide, né? A senhora. Rosana Leal, Maria, Vieira, Afonso, Rafael Felipe, Tupiara, Marcel. Deus me faz contemplar só a cabeça de vocês. A cabeça de vocês eu posso contemplar agora. A pele de vocês derretendo, caindo, se desfazendo do rosto de vocês. André Saonde, eu vejo essa parte da cabeça de trás solta. Você está sem essa parte se descolou da sua cabeça. Alex, Deus me fez contemplar diante de ti dois caminhos. Um caminho do seu lado direito, ele estava repleto de pregos com as pontas viradas para cima, a ponto de você não conseguir nem encaixar seus pés entre eles. E o teu outro caminho do lado esquerdo, Deus me faz contemplar esse caminho brilhar. E o seu corpo, irmão, está parado, mas ele está inclinado para esse caminho da direita, o caminho dos pregos. Meu servo, assim diz o teu Senhor: até hoje deixei você viver por permissão. A hora é essa para você usufruir da minha vontade absoluta. Não ousem desobedecer o meu púlpito, pois o Deus que age com misericórdia é o mesmo Deus que age com juízo. Assim eu te digo nesta manhã.
Ô Célia, Deus me entregou uma palavra. Se defina, assim diz o Senhor nesta manhã a ti. Alexandre, se desdobre, se esforce, se mate, mas não deixe de vir a um culto sequer, pois o Deus da geração Jesus Cristo não é um Deus de brincadeira. Assim Ele te diz nesta manhã. Você, qual é o seu nome? Está do lado da Vitória. Ana, Deus me mostra, você tem muito rancor dentro de você. Tu tens que acelerar a sua caminhada, mas com ordem, pois tu não sabes o que é cristianismo. Eronilde, tu não tens mais corpo para apodrecer, tu estás podre por completo. Paulo, para você se erguer, para colocar projeto em suas vidas, tu terá que honrar o meu nome. Para você mesmo, você terá que se provar para você mesmo que é o Deus da geração de Jesus Cristo que te sustenta, não seus braços. Fernando e Eduardo, vocês estão enrolados por uma corda. Os braços de vocês estão presos, não somente o braço, as pernas. Só a cabeça de vocês estão por fora de uma corda que enrola vocês. E assim, o Deus da geração Jesus Cristo manda te perguntar: quem fez um renovo na vida de vocês? Qual o Deus que vocês têm que reverenciar? Qual o homem que vocês têm que obedecer? Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo a vocês dois nesta manhã. Mestre, até aqui. André, eu vejo você parado em uma escada. O teu braço está estendido. Eu vejo um outro braço estendido para você subir. Só que há uma distância entre as suas duas mãos. E assim o teu Deus, meu profeta, manda te perguntar: o que um cristão precisa fazer para continuar a caminhada? Assim eu te digo nesta manhã. Eu tornei a ver aquela visão que o anjo levantava o tapete. Aí vi também o anjo segurando o tapete para o alto. Depois vi um anjo com uma vassoura varrendo debaixo desse tapete. Só que varria da porta da igreja para o púlpito. Eu vi uma grande máscara no canto da igreja. Aqui do lado direito, essa máscara estava aqui. Essa máscara era retirada sobre o povo, sendo arrastada para o lado esquerdo. Essa máscara tinha as cores listrada, preto e branco. Deus diz assim a você, Alex:
Não tenha medo. Quando falo contigo, falo para a tua salvação, pois és um servo valoroso para mim. Assim diz o Senhor teu Deus. Deus diz assim a você, Marquinhos: contemplo a tua sinceridade. E Deus manda gritar: levanta, homem, diz o Senhor teu Deus. Quando o André falava sobre essa placa, eu vi escorrendo dela gotas de ouro. André, Deus manda te dar uma resposta da pergunta que o Davidson te fez. E Deus disse assim: renúncia. Renúncia será fundamental para a sua caminhada neste lugar. Aleluia. Deus é tremendo. Quando o irmão Davidson falou comigo, Deus disse exatamente isso para mim. Renuncia a tudo. Foi isso que Deus me falou. Irmão Altair, quando você estava profetizando aqui, Deus me mostrou uma aliança. Deus ainda tem uma aliança contigo, manda te dizer o Senhor. A voz de Deus, ela está ainda agora atrás do irmão que não está nesse lugar, que é o Rafael Felipe. E essa voz diz assim: retorne agora. Te arrependa-te das tuas atitudes, das tuas ações. Volte agora, senão aonde tu estiveres eu te matarei, diz o Senhor, o Deus da geração Jesus Cristo. Diz o Senhor, quem fez prova desta palavra pode pôr a prova, porque é Deus que está falando nesse lugar. Nesta manhã, eu orava dentro da minha casa, e eu dizia assim: Deus, tu só levantaste os teus profetas quando o teu povo estava em ruína, Senhor. Quando tudo estava um caos, quando o teu povo estava no erro, no pecado, na arrogância, na soberba. Deus, tu levantou os teus profetas da geração Jesus Cristo, e assim, semelhantemente a Israel não creu em Ezequiel, Israel não creu em Jeremias, e Deus disse assim a este povo de dura cerviz, de coração petrificado e endurecido: eles não creem nos meus profetas. Faz prova aí se Deus falou ou não falou. E eu disse: Deus, se o teu espírito não passou pela minha boca, que no caminho eu seja morto. E Deus falou pela tua boca nesta manhã. Deus é vivo. Faz prova dele. Faz prova dele. Está saindo um anzol agora neste lugar. Está saindo um anzol agora neste lugar. E ele é de fogo. Ele vai buscar para matar todos aqueles que blasfemaram do nome do Senhor neste lugar, diz o Deus Todo-Poderoso. Luciano, eu te via na tua cama está cheia de lama. A tua cama está repleta de lama e eu via você envolta nesta lama. Não adianta, diz o Senhor, tu saíres deste lugar. Não adianta tu saíres deste povo, deste lugar. Eu te buscarei. Eu te buscarei. E tu prestarás conta comigo, diz o Todo-Poderoso. Diz o Senhor nesta manhã.
Quando começou o culto, Deus me deu algumas visões, essas que eu já passei. E entre elas, Deus me deu uma visão, uma palavra para o Altair. E eu passei aqui, pulei ela, e olhei para o André e disse assim: vou esperar um outro sinal. E quando eu terminei de falar, o André se levantou e falou com o Altair. E nesse momento, Altair, falo eu contigo, o Deus deste lugar, Deus disse assim a ti, Altair: comece a tua vida hoje. Comece a tua vida hoje neste lugar. Muda suas atitudes, comportamentos e conceitos. Traz sinceridade para dentro de ti, homem. Não apagarei os teus erros. Afirmarei e digo novamente: não apagarei os teus erros, mas darei uma nova oportunidade a ti. Diz assim o Senhor teu Deus. Diz assim o Senhor teu Deus: renove a tua vida, homem. E quando o Davidson se levantou, eu fiquei olhando para ele e ele andou até aqui na frente. E eu pude ver algumas pessoas dizer assim: começou a mentira. E Deus manda dizer a vocês nesta hora: se és mentira o que saiu da boca daquele homem, faça a prova, pois tu verás se é Deus ou não. Alguns profetas. Chegou nesta manhã, Deus me deu uma visão, uma espada. Essa espada é de diamante e ela veio muito velozmente, sem nenhum auxílio de mão, e se encaixou perfeitamente nas mãos do irmão Rômulo, de Santa Catarina. Deus tem uma palavra aos profetas, e Deus manda dizer: santificai-vos, porque eu tenho uma obra, uma glória maior a ser revelada, diz o Deus Todo-Poderoso nessa manhã. Mestre, tem uma coluna de fogo onde está esse centro de seleção e justiça, e nela tem 3 pergaminhos, e esses pergaminhos pegam fogo, e do lado tem uma bola de fogo, e do outro o número 7. Amém. Vitor, eu vejo você diante de um espelho, e a imagem que ele reflete é a do russo sem a barba. Amém.
no momento que o Altair falou da coluna de fogo, eu vi um altar exatamente aqui, e esse altar estava guardando o sacrifício. A porta de diamante, ela está aberta, e alguns já começam a passar por essa porta, diz o Espírito do Todo-Poderoso nesta manhã. Até aqui. Quando o André dava o recado para os profetas, eu via descendo uma roupa branca sobre nós, sobre os profetas. E assim diz o Senhor deste lugar: as tuas vestes terão que ser diferentes. A tua vida terá que ser diferente. E volto a dizer mais uma vez: não faça amigo, porque chamei vós para honrar o meu nome neste lugar. Assim diz o Senhor teu Deus. Quando o André falava da porta de diamante, eu tornei a ter a visão, mestre, com aquela porta negra, e que do outro lado tem um abismo. Quando o Davidson falou do Alexandro, eu vi ele em cima de um manto branco, mestre, e ele ser jogado para cima. Ele jogado para cima. Depois eu vi aquele manto como uma peneira, e ele passava nessa peneira, mas em pedaços. E eu via os pedaços dele sentado na cadeira da igreja. Amém. Amém, irmãos? Bem, você tem direito e dever de orar, buscar, como a Bíblia ensina. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Mas se você fala com teu pai, o teu pai também falará contigo. E se o teu pai fala contigo, ele tem habilidade, capacidade de falar algo que nunca foi escrito, nunca foi dito, nunca foi sequer imaginado. Portanto, nunca esqueça que o Deus que nós servimos neste lugar é o Deus que vai além de todos os pergaminhos, transcendental. Vamos ficar de pé então. Bendito Deus, eterno Pai, glorioso, santo, nós te damos graças, Senhor, porque tal qual o Senhor tem falado, tal qual o Senhor tem mostrado, assim nós temos vivido. Te pedimos, dá-nos graça sobre graça. Precisamos ser santos, como o Senhor é santo. Foi o Senhor quem assim declarou. E a Escritura diz: quem é sujo, suje-se ainda mais, mas quem é santo, seja santificado ainda. Ó Deus, capacita-nos, dá-nos graças, pois nós reconhecemos que sem Ti nós nada podemos fazer, e assim nós nos entregamos nas Tuas santas mãos, em nome de Jesus. Irmã Vânia, muda os teus conceitos de família, eles não são santos, diz o Senhor. Bem, leva-nos então, ó Deus, na Tua graça, na Tua paz, pois nós somos, ainda somos, os Teus guerreiros. Jesus, nós que por Ti daremos a vida, Te saudamos. Aleluia! Vamos em nome de Jesus.